Que alegria estarmos mais uma vez aqui juntos. Você, membro congregado da Igreja Batista Emanuel, você, aluno do CFC, em especial você do módulo azul. Nós estamos agora num novo momento. O CFC tem buscado se adaptar à realidade atual. Nós vamos tentando ajustar dentro das possibilidades, para que você permaneça, sim, estudando a palavra de Deus, permaneça fazendo o curso, permaneça tendo a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais das disciplinas que fazem parte da grade curricular. Em especial, nós estamos aqui com a disciplina de família cristã. Essa é a nossa segunda aula, né? E aí eu queria incentivar você, né? Quero incentivar você a realmente participar desse momento. Que você assista aos vídeos, que você busque na plataforma as tarefas que vão sendo colocadas lá, os textos de apoio, e a partir disso aí você esteja junto conosco, estudando mais e conhecendo mais da palavra de Deus. Tá bom? Como eu já disse, nós vamos estar estudando aqui a palavra de Deus, e de uma forma mais direta, o tema família cristã. Dentro da perspectiva da família cristã, nós estudamos o conceito de família, né, na aula passada, e hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais no papel dos pais, né, dentro dessa perspectiva de família. O que é importante que a gente pare, perceba, estude, e principalmente qual o papel do pai cristão, né, na criação dos seus filhos, né? Então eu quero convidar você nesse momento a, onde você estiver aí, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, que nós possamos estar orando nesse momento, pedindo para que o Senhor nos dirija nessa aula. Amém? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, agradecemos porque Tu tens nos movido, Senhor, a dar o nosso melhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar dividindo aqui com as pessoas aquilo que Tu tens falado conosco, Senhor, de estar estudando mais e conhecendo mais da palavra de Deus. Nos dirige nesse momento de aula, ser com cada um, Pai, fica com cada um, Senhor, que está assistindo essa aula nesse momento agora, para que possamos verdadeiramente ouvir de Ti a direção para as nossas vidas. Fica conosco e recebe esse momento aqui também para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos começar um pouquinho sobre a família cristã e o papel dos pais nessa perspectiva, não é? Eu não sei se você já é pai, se você já é mãe, mas é interessante como essa realidade mexe um pouquinho conosco, né? Talvez eu pessoalmente posso dizer que nos momentos mais felizes, mais alegres de toda a minha vida, né? E já tive a oportunidade de passar por essa situação 2 vezes, né? Com o Samuel, com a Sara, e sempre uma alegria, sempre na perspectiva de perceber a direção de Deus nesse momento. E é interessante que na hora que você se torna, né, pai, se torna mãe, uma das coisas que você começa mais a perceber, começa mais a pensar, né, você mais começa a realmente refletir, o planejamento. O que é que precisa ser feito? Quais são as diferenças que isso traz para as nossas vidas, né? Planejar é sempre algo salutar, sempre algo benéfico, mas o planejamento ele está pautado numa base maior, né? E aí a gente fica pensando, o que é que tem embasado o nosso planejamento enquanto pai, enquanto mãe, em que perspectivas a gente pensa a nossa família, né? Então, por exemplo, se você tivesse agora de parar e pensar um pouquinho, no momento em que você teve os filhos, no momento em que você está se preparando para ter os filhos, né? Qual o planejamento que você fez em relação a isso? Eu vou trazer para vocês agora aqui no slide algumas das coisas que fazem parte normalmente desse planejamento, né? Então você tem aí algumas prioridades que vão sendo colocadas
na hora que a gente vai planejar. Vamos lá, descobriu que está grávido, né? que a esposa está grávida, que o marido está lá, vai ser pai, e você começa a pensar numa série de coisas. Você começa a pensar no enxoval, você começa a pensar no quarto, você começa a pensar como vai ser o parto da criança, a carteira de vacinação, uma série de coisas. Você começa a planejar a vida do seu filho, onde ele vai estudar, que curso ele vai fazer, qual é a carreira profissional que ele vai desenvolver, com quem ele vai se casar. E é interessante, você que é pai, você que é mãe, já deve ter passado por momentos de reflexão sobre esses aspectos, né, na vida dos nossos filhos. E não há nada errado, né, em parar, em planejar essas prioridades, em pensar sobre isso. Não há nenhuma dificuldade em você estar refletindo sobre essa perspectiva. Mas quando a gente olha para essa lista, né, para essa relação de prioridades aí, com certeza você está sentindo falta de algumas coisas, né? E com certeza essa lista de prioridades aí, que faz parte de uma forma geral, né, de todas as famílias, ela está deixando de lado algo fundamental, que é exatamente qual é a perspectiva de vida espiritual que você tem para teu filho, para tua filha. Como é que você pensa isso? Você já parou, né, para pensar sobre essas perspectivas? Qual o planejamento que você faz? Qual é o interesse que você tem em estar pensando realmente sobre a vida, o cotidiano, o dia a dia espiritual dos teus filhos? Então, talvez a gente precisasse trocar um pouquinho essa relação de prioridade, né? Talvez a gente começasse a pensar a partir de outra perspectiva, quer ver? Vamos lá. Olha só. Talvez você precise pensar, como é que vai ser a primeira Bíblia? Né? Como é que vai ser a perspectiva agora da família, né, fazendo as refeições juntos e orando, agradecendo ao Senhor durante essas refeições? Como é que você vai sentar e vai ter momentos para dividir, para compartilhar o dia a dia, o cotidiano da família, aquilo que Deus faz? Quais são os momentos de devocional? Não apenas o devocional que você tem, a sua relação pessoal com Deus, mas o devocional dentro da perspectiva familiar, né? O culto doméstico. Que ministérios, né, o teu filho vai ter condição de desenvolver, por exemplo, na igreja onde você congrega? Será que a gente pensa e a gente traz para a nossa realidade essa perspectiva, esse pensamento? Mais uma vez eu quero frisar, não há nada de errado em você pensar nas condições que você vai ter, que você vai dar ao seu filho, nas condições que você pensa estruturalmente a tua família, né? Mas nós não podemos, enquanto pais cristãos, enquanto pais que creem na palavra de Deus, que se dizem conhecedores dessa palavra e que colocam a sua vida a serviço do Senhor, nós não podemos de forma alguma negligenciar esse aspecto na vida dos nossos filhos, né? E eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso agora, conversar um pouquinho sobre essa perspectiva, né? Nós vamos estar indo adiante para conversar, né? Para pensar um pouquinho sobre essa relação de prioridades, sobre como proceder, sobre como pensar, sobre como alinhar, né, esse nosso dia a dia, esse planejamento, né, essas outras prioridades dentro do nosso dia a dia, tá bom? Então, olha só, eu queria pensar com você aqui sobre essa frase, sobre esse slide que eu estou colocando aqui agora. Olha só. Ao entender família como propósito de Deus, reconhecemos toda a importância contida na ação de criar os filhos para o Senhor, baseados na palavra de Deus e com o objetivo de propagação do reino. Preste atenção naquilo que foi dito, né? Será que a gente consegue realmente pensar sobre isso? Eu entendo família como propósito de Deus, foi isso que nós conversamos, né, na aula passada. Eu reconheço a importância, né, de criar os filhos com base na palavra de Deus, né, com base no próprio crescimento, né, no investimento dessa propagação do reino. Será que eu consigo pensar nessa perspectiva para a minha família, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano? Eu, enquanto pai, enquanto mãe, me preocupo com isso?
esse aspecto faz parte dessa relação de prioridades? Então, vamos lá, vamos para frente, né? Eu acredito que você, quando pensa no slide anterior, você concorda que ele traz para a gente um conceito verdadeiro. Dentro daquilo que eu acredito como cristão, eu entendo que essa perspectiva ela é justa, ela é importante, ela é fundamental. Mas a pergunta que fica é: como? Como é que eu vou fazer isso? De que forma essas coisas vão acontecer, né, dentro desse meu cotidiano, do meu dia a dia, dentro da minha casa, né? E aí a gente pode pensar, só para você alegrar um pouquinho aqui, para você pensar um pouquinho sobre essa perspectiva, talvez seus filhos sejam crianças, né? E aí você traz essa perspectiva de pensamento realmente, né? Essa perspectiva de estar pensando um pouquinho, como é que eu vou fazer isso com meus filhos sendo criança, né? Será que eu consigo refletir sobre esse aspecto? Tem um slide para ser colocado, tem uma figurinha aí que mostra, né, o memezinho pensando sobre isso. Então, se você é pai de uma criança, e você para e você reflete de que formas, com que artifícios, de que maneira, né, eu vou buscar fazer isso dentro da minha casa, qual o suporte, onde é que eu vou buscar ajuda para fazer isso, né? Mas talvez você já tenha filhos adolescentes, né? Eu tenho filhos adolescentes, e aí o bonequinho mudou, né? Filhos adolescentes e jovens agora muitas vezes trazem para a gente um desespero, né? Se antes eu conseguia trazer todo mundo para a igreja, todos paravam e pensavam como é que funcionava isso para a minha vida, eu sentava com eles, lia a historinha bíblia, nós orávamos na hora da refeição. Mas e agora? Quando a gente está com filhos adolescentes, filhos jovens dentro de casa, que começam a, de uma forma mais direta, né, exercer uma personalidade própria, defender pontos de vista muitas vezes diferentes dos nossos. Como é que a gente tem convivido com isso? Como é que a gente tem vivido essa perspectiva, né? Muitas vezes é angustiante, é desesperador, a gente não sabe o que fazer. Mas eu quero convidar você nesse momento a parar e caminhar um pouquinho mais nessa aula, até para que a gente possa traçar alguns caminhos, alguns aspectos que podem colaborar com a gente nessa perspectiva, né? Então, esse slide agora, esse próximo slide, traz para a gente uma realidade muito interessante. Primeiro, querido, não há fórmula mágica para a gente fazer isso. O que funciona para um, talvez não funcione para o outro. Aquilo que é eficiente numa casa, muitas vezes não vai ser na outra. A estratégia, né, que foi extremamente interessante num lugar, não funciona no outro. E é assim na vida da gente, é assim também nessa criação de filhos. O que a gente precisa, na realidade, é entender que esse conjunto de coisas precisa estar fazendo parte, né, da nossa vida, para que nós possamos ser influenciadores da vida dos nossos filhos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, precisamos depender da graça de Deus, né? Acima de qualquer coisa, o Senhor é sim dono da minha família. Acima de qualquer coisa, eu entreguei meu filho ao Senhor, entreguei minha filha ao Senhor, e eu preciso crer que Deus está agindo. Eu preciso entender que a cada momento eu como cristão, a partir dessa fé viva, a partir desse cotidiano voltado para o Senhor, eu preciso sim entregar meus filhos e continuar colocando cada um deles, né, diante de Deus. Eu preciso ser exemplo. Muito mais que falar, eu preciso mostrar com a minha vida aquilo que precisa ser feito, né? Eu preciso buscar o diálogo, eu preciso buscar a oração tanto no meu relacionamento pessoal quanto a própria oração dentro da família, e eu preciso depender do Senhor. Interessante que nós estamos entendendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre essa situação de depender do Senhor, né, nessa semana aqui na nossa igreja, e nós precisamos sim compreender que também na criação de filhos nós precisamos depender de Deus. Amém? Mas vamos lá, vamos para frente. Algumas atitudes, né, que podem nos ajudar de forma prática na criação dos nossos filhos. Então,
primeira atitude, criar os filhos na admoestação do Senhor. Criar os filhos na admoestação do Senhor. Na realidade, isso é uma realidade que traz um versículo, que traz a palavra de Deus por trás disso aí. Nós encontramos suporte na Bíblia para trazer essa atitude. E essa criação na admoestação do Senhor parte principalmente do nosso conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos estar ajustando a nossa realidade, o nosso cotidiano, o nosso exemplo, aquilo que está na palavra, não é? Então, eu queria abordar esses 3 aspectos agora: o criar, o disciplinar e o admoestar, né? Quando a gente vê esse modelo, né, que a palavra de Deus nos traz em relação à criação, a gente precisa entender que, com certeza, o nosso Deus ele vai estar usando dos mais variados recursos, né, para nos ensinar, para nos orientar como fazer isso. Eu vou buscar aqui agora a própria palavra de Deus. Nós vamos ler esses textos que estão colocados aí no slide. O primeiro deles, o texto de Gênesis 18, capítulo 18, versículo 19, ele nos diz assim: pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. É verdade, meu irmão, nós precisamos entender que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, precisa estar orientando os meus descendentes, os meus filhos, a se conservarem no caminho do Senhor, não é? A minha criação precisa estar pautada nisso. Eu preciso estar buscando insistentemente, muitas vezes de forma repetitiva, até cansativa, mas eu preciso continuar buscando essa perspectiva de falar para os meus descendentes, de dizer aos meus filhos que eles precisam caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para a vida deles, né? O outro versículo está lá no livro de Deuteronômio. Isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. E o Deuteronômio 4, 9 nos diz assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. E aí, no próprio livro de Deuteronômio, a gente consegue perceber lá no capítulo 6, no versículo 7, né? A gente continua fazendo essa leitura, e aí é um versículo conhecido, porque ele nos diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, essa perspectiva nos diz que muitas vezes esse criar tem a ver, sim, com estar próximo, tem a ver com desenvolver um relacionamento, tem a ver com estar buscando esse diálogo com seus filhos, né? E às vezes a gente transfere, né? A gente quer transferir essa responsabilidade para algumas outras instituições, mas não, a palavra de Deus é clara. Sou eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, que precisa estar insistentemente buscando conversar com os nossos filhos em todo momento, trazendo à memória deles aquilo que Deus faz, relembrando sempre os preceitos do Senhor, mostrando o caminho do Senhor. E eu vou fazer isso sentado em casa, andando no caminho, à noite, não interessa, né? É interessante que às vezes a gente acha que esse modelo de escola, né? Eu preciso ter, por exemplo, essa aula aqui voltada a um vídeo, o quadro, uma apostila. Na verdade, esse modelo de escola que a gente tem aqui é algo que aconteceu no século XIX, algo que se ajustou para atender uma demanda maior, né, da educação sendo levada, uma educação institucional, né, sendo levada para uma quantidade maior de pessoas. Mas quando a gente olha lá o princípio bíblico, ele está vinculado a um modelo de educação completamente diferente, um modelo de educação que era dado
dentro de casa, no relacionamento entre as pessoas, entre pai, entre filho, né? O diálogo entre eles. Então, a aprendizagem, a educação, ela se dava assim, nesse relacionamento. E a gente precisa buscar essa realidade, sim, né? Vamos ao próximo slide. O próximo slide ele fala sobre disciplinar. Quando a gente pensa em disciplinar, a gente vai pensar um pouquinho naquilo que Paulo, né, colocou na palavra de Deus lá, e esse sentido do disciplinar tem muito a ver com o treinar, tem muito a ver com o direcionar, tem a ver com a disciplina do Senhor. Quando a gente ouve essa palavra disciplina do Senhor ou disciplinar, a gente talvez pense apenas em disciplina física, né? A gente sabe que há correntes hoje em dia que dizem que eu não posso bater, legalmente isso agora é proibido. Bom, a palavra de Deus é clara e fala sobre a vara. E o que é interessante sobre isso? É que a vara, ela precisa ser usada como instrumento de amor. A palavra de Deus fala que Deus corrige aqueles a quem ama. A correção de Deus não acontece no momento de desespero, de raiva, no momento que eu vou me vingar, no momento que eu vou descontar as minhas frustrações em alguém, de forma nenhuma. Não é essa a perspectiva do disciplinar que está na palavra de Deus, não. Mas esse disciplinar fala muitas vezes nessa correção, fala muitas vezes nessa perspectiva de uma forma mais direta, mostrar que os erros trazem consequências, e que por amor essas consequências elas estão acontecendo ali num aspecto menor, mais tranquilo, para que lá na frente ela não possa acontecer numa perspectiva maior e que traga muito mais problemas, muito mais dificuldades, né? Então a palavra diz de uma forma muito clara: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então é importante sim que desde o início a gente busque essa correção, a gente busque ensinar aos nossos filhos também a partir dessa questão da disciplina, o caminho que ele deve percorrer, né? E finalmente nós vamos ao admoestar. Essa palavra, né, admoestação, ela tem essa ideia de correção. E essa correção agora não está ligada diretamente à questão física, né, que talvez esteja mais perto da palavra anterior, da disciplina. Ela tem a ver agora com a correção dos pensamentos, das ideias. E isso sim, só vai acontecer se nós estivermos abertos a um relacionamento de tempo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que passa pelo olho no olho, passa pelo momento de conhecer o teu filho, se deixar ser conhecido. E aí sim, a melhor perspectiva para que isso esteja acontecendo, o melhor instrumento para que isso acontecendo, o prumo para que realmente esteja acontecendo da melhor forma, é sem dúvida a palavra de Deus. Tá bom? Então, olha só, nós estamos nesse momento agora encerrando essa primeira parte, né, da aula. Se você está lá na plataforma, você vai observar que há daqui a pouco um outro vídeo para você assistir. Mas antes disso, há uma tarefinha, há um texto de apoio. Eu queria que você agora, quando a gente encerrasse esse primeiro vídeo, você voltasse à plataforma, você abrisse esse texto, você fizesse uma leitura rápida sobre ele. Sobre o que esse texto está falando? Esse texto está falando basicamente sobre o culto doméstico. Esse texto está falando sobre a possibilidade que eu tenho de buscar estabelecer dentro da minha casa um momento em que a minha família está reunida para conhecer mais da palavra de Deus. É um texto de uma paginazinha só, são explanações bem práticas, para que a gente pense sobre isso, para que a gente assuma um compromisso com essa perspectiva, né, de estar dentro da família, fazendo esse devocional, fazendo esse estudo e crescendo junto na palavra de Deus. Então a gente está encerrando esse primeiro momento, o vídeo vai encerrar dessa primeira parte da aula, e você vai lá, vai dar uma lidinha, e daqui a pouco a gente retorna, né, com esse segundo vídeo. Você, quando terminar a leitura, você já abre o segundo vídeo e a gente continua conversando. Tá bom, meu irmão? Um abraço.